para a primeira palestra da tarde com o tema Fertilizantes de alta performance. Qual o seu diferencial? Convido que se faça presente ao palco o palestrante engenheiro agrônomo Leonardo Petean. Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Pontifícia Católica do Paraná, mestrado em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá. Atuou como professor no curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado, localizado em Campo Mourão, e Faculdade Unicampo em Terra Boa, Paraná. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ciência do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: endafologia, física do solo, manejo e conservação do solo e água, fertilidade do solo e nutrição de plantas. Desenvolve vários projetos de pesquisa nas áreas de solo junto com os alunos, fazendo assim os trabalhos de conclusão de curso. Além de ministrar aulas na graduação e pós-graduação nos cursos de agronomia, atua também como pesquisador do Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia nas áreas de solo. Atualmente atua como consultor agropecuário e também produtor rural. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse encontro técnico de nutrição de plantas. Primeiramente, eu quero agradecer o Leandro, aqui em nome da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Ubiratã, e também a Juliana, que nos fez o convite para estarmos aqui hoje discutindo um assunto que é tão pertinente no ramo aqui do agropecuário, do agronegócio, que são as questões dos fertilizantes. Ainda mais, né, com todo o cenário que a gente está vivendo na agronomia, com as questões de aquisição de fertilizantes, de insumos, muitas vezes insumos mais simples e também insumos um pouco mais tecnológicos, onde muitos produtores acabam desconhecendo esse potencial dessa tecnologia. Bom, pessoal, então primeiramente eu tenho uma pergunta aqui para falar para vocês. O que você precisa para viver? O que nós precisamos para viver? Precisamos de água, comida, ar, uma caminhonete do ano, um escritório moderno? Claro que a gente precisa do essencial para viver. Existem coisas que nos ajudam, muitas vezes, no nosso desempenho, no nosso trabalho, que isso vai potencializar o nosso rendimento. Então, existem coisas básicas que a gente precisa, só que tem outras coisas que nos ajudam a ter uma melhor performance no trabalho. Por exemplo, essas duas máquinas fazem o mesmo trabalho? Fazem. Mas qual delas vocês gostariam de estar aí no operacional? Um trator sem cabine, por exemplo? Ou um trator cabinado? Não considerando a potência de ambos os tratores, mas nós vemos que eles podem ter o mesmo rendimento. Só que o operador da máquina, com certeza, vai ter o maior conforto num trator cabinado. E isso vai fazer com que o serviço renda mais. Faz sentido para vocês isso? Trabalhar num sol de 40 graus, o serviço vai ser feito, mas muitas vezes com a maior eficiência, obtendo uma maior performance, é onde a gente vai escolher a tecnologia que nós vamos utilizando. E se a gente for ver a planta, o que a planta ela precisa para sobreviver e para entregar o seu potencial genético? Então nós temos vários fatores de produção que são ligados à planta e ao ambiente. Em relação à planta, a gente tem a parte genética. Então, onde você tem aí as várias empresas de melhoramento genético que visam, sim, tentar chegar no máximo produtivo de uma cultura. E muitas vezes estão conseguindo. Nós temos um outro fator que é o ambiente, e esse a gente não controla. Falar de ambiente, aí muita gente vai chorar esse ano.
Foi uma condição totalmente atípica, uma condição de frustração de safra, devido a esse fator de produção que a gente não controla, ou ainda não controla, né? Que existem algumas metodologias, algumas tecnologias que podem simular a condição ambiental. Claro que a um custo, muitas vezes, muito alto. E a gente chega na parte solo, um fator de produção que nós conseguimos controlar. Esse solo, um meio de fixação, suporte de uma planta, mas também é um meio onde a gente faz a nutrição dessa planta. Então, o solo, a gente tem que ter uma conservação desse solo, temos que avaliar a fertilidade desse solo para uma nutrição de planta equilibrada. Se a gente for observar a condição genética de uma planta, será que nós estamos como? Qual é a nossa expectativa e a realidade que a gente vive hoje? Malavolta, em 97, já dizia que o potencial produtivo do milho, por exemplo, é em torno de 1.450 sacos por alqueire. Quem aqui já está tendo essa produtividade? Soja, 250 sacos por alqueire. O Brasil produz em torno de 1,5 toneladas por hectare. Então, se a gente for ver, em soja, tem muitos produtores que já estão chegando no potencial genético. Mas como que eles conseguem fazer isso? Milho, a gente ainda está um pouquinho longe. Será que isso aqui tem produtores que estão conseguindo essas produtividades que, do ponto de vista teórico, é o máximo potencial produtivo? Então, tem que trabalhar bastante, muitas vezes, para a gente chegar. Se a gente for ver, o Comitê Estratégico Soja Brasil faz um concurso de desempenho de produtividade, e a gente está vendo aqui que desde 2008, as produtividades são crescentes. No ano de 2017 para 2018, nós tivemos aí uma produtividade de 127 sacas por hectare, pessoal. Isso dá 307 por alqueire. Então, imagine produzir 307 sacas por alqueire. Isso é possível? É possível. A soja, geneticamente, ela entrega isso. Mas quais são os fatores de produção e o que a gente está fazendo diferente dessas pessoas que a gente não está conseguindo obter essa produtividade? Ah, mas isso não é todo ano que ocorre? Não é uma área grande? De fato, são áreas menores. Por exemplo, a esse ano agora, lá em Pinhão, aqui no Paraná, o produtor Ernest Mila, ele produziu 129 sacas por hectare, dá 312 por alqueire. Essa área que ele produziu é em torno de 2,5 hectares. Só que se você for ver, a área dele é quase 500 hectares. Produziu, em média, 217. O pessoal aqui produz quanto? Você for lá em algum lugar, você vai perguntar para o produtor, você produziu quanto? Produzi 110. O outro, quanto você produziu? 120, 130, 180. E a vida é assim, né? Produz mais quem fala por último. Então, tirando, claro, a realidade, nós temos um potencial que a planta tem para produzir. Quando a gente fala de solo, esse potencial produtivo tem que estar alinhado com a base da agricultura, que é o solo. Então, nós temos aqui, dentro de um solo, vários elementos que são essenciais para as plantas. A planta, ela precisa do básico: água, luz, ar e nutrientes. Então, se a gente for ver do ponto de vista do solo, nós temos 14 elementos minerais que a planta precisa, 3 que não são minerais, carbono, hidrogênio e oxigênio, que a planta absorve da água e do ar, e os outros podem ser colocados via solo ou também via folha, nos processos de adubação. Então, esses nutrientes têm que estar de forma adequada dentro do solo, porque senão não vai adiantar nada, só ter esses nutrientes. E outra coisa, quando a gente está nutrindo a planta, essa nutrição tem que ser ao longo do tempo. Lembrando que nutrição é comida. A gente não come uma vez por dia. Imaginem vocês colocarem aí no café da manhã a quantidade que vocês comeriam durante o dia todo, café da manhã, almoço e janta. Então, a planta também é assim. Ela tem que ter ao longo do tempo a sua liberação de nutriente, a sua nutrição, até completar o ciclo, em torno de 120 dias. Então, quando a gente fala que o solo tem que estar equilibrado, a gente pode, muitas vezes, verificar que a planta precisa de nitrogênio, fósforo, potássio,
os elementos primários, né? Claro que o nitrogênio vem do solo, fósforo e potássio também. Nós temos aí os elementos secundários, o cálcio, magnésio e enxofre, que muitas vezes, como o nome diz aqui, né, e acaba sendo uma pena, é deixado em segundo plano, não que eles sejam secundários, e a questão dos micronutrientes. Se a gente colocar em importância, todos são importantes. Se a gente tirar um deles do solo, a planta não produz. Então, quando a gente fala de adubação, de nutrição, nós fazemos uma conta simples, que o que a planta precisa, ela tem que ser encontrado no solo. Quando a gente vai verificar essa condição, eu tenho que ter um solo equilibrado. Esse solo equilibrado significa nutrientes na quantidade que a planta precisa e na época que ela precisa. Senão, a nossa produtividade vai barril abaixo. Se o nutriente estiver faltando no solo, é aquele nutriente que vai limitar essa produtividade, exemplificando as talhas do barril. Então, se é o enxofre que está em menor quantidade e a gente faz uma suplementação mineral, via solo ou via folha, a gente consegue diminuir ou até mesmo barrar essa perda de produtividade que está indo barril abaixo. Só que a gente tem que lembrar que o conceito da adubação é muito fácil. A adubação é nutriente que a planta precisa menos o nutriente que tem no solo. Só que a gente acaba esquecendo de contabilizar as perdas. Por meio da adubação, fertilizantes nitrogenados, potássicos, fosfatados são adicionados no solo, mas eles também têm uma perda. Então, a gente não tem fertilizantes com 100% de eficiência. Pode vir a ter? Sim. E é isso que a tecnologia tem buscado. Se a gente está contabilizando perdas por volatilização, como o caso de nitrogênio e boro, perdas aí que a gente tem por fixação, alguns micronutrientes, e principalmente aqui o fósforo, eles acabam se fixando no coloide do solo, e aí em um solo mais argiloso, eu tenho uma indisponibilização desse fósforo. O fósforo está lá. Pode ser solubilizado? Pode. Tem até produto para isso. Só que ele tem que atingir o alvo. A planta ela tem que se nutrir com esse nutriente que está disponível no solo na quantidade que ela precisa, porque foi feito uma adubação de manutenção para a planta. Então, sempre tem que lembrar isso. Eu posso ter outros tipos de perdas, que são as perdas por lixiviação e erosão. Então, aí no caso, posso perder vários nutrientes por erosão, por isso que a conservação do solo, ela também se faz necessária. Quando a gente está olhando essas entradas e saídas dentro do sistema, a gente tem que identificar. E como que a gente identifica a quantidade de nutriente que tem no solo? Fazendo a análise de solo. E geralmente, como que nós fazemos a nossa análise de solo? Uma coleta de solo, ela é feita geralmente de 0 a 20 centímetros, retirando vários pontos do talhão, e você manda para um laboratório. E aí o laboratório te dá uma resposta, uma análise dos nutrientes que tem ali no solo, dos elementos químicos que a gente considera como nutriente para a planta. E aí eu olho esse nutriente de 0 a 20 e eu falo, opa, tá beleza. Posso colocar fertilizante, não preciso colocar. E aí é onde a gente não enxerga, muitas vezes, o problema. A Fundação Mato Grosso, em 2009, fez um trabalho que ela mostrava a cada 2,5 centímetros dentro do perfil de solo, como que era a distribuição dos nutrientes. Só para ter uma ideia, o elemento fósforo, que é tão comentado em solos argilosos, na média, de 0 a 20 centímetros, ele estava 7,6 miligramas por decímetro cúbico. Esse teor é um teor bom, satisfaz a nutrição. Só que se eu olhar esse fósforo na camada de 0 a 2,5 centímetros, ele está num valor próximo de 20. Isso, se alguém verificar, é uma condição ótima. Está lotado de fósforo, a planta vai estar bem nutrida. Se eu for olhar
ali em torno de 10 centímetros, ela está próximo com 4. Então, aqui é a ilusão que a gente tem que o solo está bom. Por que isso acontece? Problema de manejo na distribuição de fertilizante, ou do tipo de fertilizante que você usa. Lembrando que, quando a gente vai utilizar fósforo, eu tenho que corrigir o meu solo, para que eu tenha de 0 a 20, ou até mesmo até 40 centímetros, a mesma quantidade de fósforo. O fósforo ele se liga na argila, e ele é pouco móvel dentro do solo. E aí, com o plantio direto, a gente não consegue revolver o solo. Então, esse fósforo começa a se acumular na superfície. Os nutrientes eles têm uma certa mobilidade dentro da superfície do solo. Então, a gente estaria vendo isso. A mesma coisa acontece para os outros nutrientes. Por exemplo, para potássio, eu vou verificar o valor de 0,20, um valor de médio a alto, mas na superfície está lotado. A análise de solo ela é subsídio básico para a gente fazer calagem e adubação. Por meio da calagem, geralmente a gente adiciona ao solo cálcio e magnésio. E é claro que a calagem, que muitas vezes a gente tem que aplicar uma quantidade alta, ela tem que ser, muitas vezes, parcelada ou até fixada um valor. Por exemplo, a Embrapa fixa no plantio direto, aplicar até 2 toneladas de calcário por hectare. Você fala, mas eu preciso de 10, o que eu vou fazer? Vou aplicar as 10? Se aplicar as 10, o que pode acontecer? Exatamente o que aconteceu aqui. A camada superficial fica lotada de cálcio. E o cálcio ele demora para descer. E aí você tira uma análise de 0 a 20 e você vai falar, opa, o meu cálcio está com 2 centimol carga por decímetro cúbico. Tá bom. Calagem fez o efeito. Fez. Na superfície está estourando de cálcio e lá embaixo está com carência. E o que acontece? Que nós podemos ter também carência induzida. Um pH muito alto do solo, uma quantidade muito alta de cálcio, pode induzir, inclusive, a deficiência de micronutriente. Aí você tira uma análise para micronutriente e fala, tá bom, eu tenho micronutriente dentro do solo. Tem, mas a planta não está conseguindo absorver. É a mesma coisa que eu colocar um prato de comida na tua frente, colocar um churrasco e amarrar seus braços. Você vai conseguir comer? Não vai. Então, a gente tem dessa mesma ideia. Magnésio acaba acompanhando o cálcio. Então, se a gente olhar ali na superfície do solo, está ótimo de magnésio. Para baixo ali de 10 a 20 centímetros está deficiente. E isso vai se comportar com a própria necessidade de calagem. Aonde você olhar na superfície nem vai precisar de calcário, e em 20 centímetros vai precisar de umas 10, 15 toneladas de calcário por hectare. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que uniformizar o meu solo. E isso não é fácil. Um dos primeiros fatores. Então esse solo tem que estar equilibrado. E esse equilíbrio é ao longo das camadas. Se a gente for pegar por teoria, a raiz de uma planta ela vai até uns 20 centímetros. Então a gente pode ter esses problemas aqui. Problema de manejo, problema de fertilizantes que não foram aplicados adequadamente e quando a fonte também. Porque fonte a gente pode ter várias fontes. Inclusive, resto de lixo de produtos da indústria alimentícia pode servir de fertilizante. Ah, mas é uma fonte pura, purificada, tem uma qualidade? É mais específico para a agricultura? Então, tudo isso a gente também tem que verificar. Então, para a gente produzir, a gente tem que, primeiro ponto, observar como que a gente está com o nosso solo. Porque é por meio da análise de solo que vai me dar o norte, o caminho da minha calagem e adubação. Essas adubações, a gente pode ter, inclusive, 3 pontos. Aquela adubação de correção, que muitas vezes a gente tem que fazer antes de implantar o plantio direto. E essas adubações de correção, elas vão ser responsivas à parte que você tem nutriente muito baixo do solo, baixo para médio, ela é responsível em relação à produtividade. Então, quando a gente tem uma produtividade relativa em torno de 95%, a gente está trabalhando nutrientes
na análise de solo, né, correlacionada com a análise de solo, nutrientes no nível crítico médio. Quando você tem um nível de médio a alto, a gente já começa a trabalhar com aquelas adubações que são as mais comuns que os técnicos e produtores fazem, que são as adubações de manutenção. Ou seja, fornecer o nutriente para o solo, para eu manter a reserva nutricional do solo, mas eu também fornecer aquilo que a planta precisa. Por quê? Porque se eu só for trabalhar aqui no nível médio, e todo ano eu for usando o solo e não repor, uma hora eu vou produzir muito pouco. E hoje em dia a gente tem um conceito muito bom, utilizado principalmente por quem não tem tempo, que é o conceito da adubação de reposição. É fornecer o nutriente para a planta. Por quê? Porque o meu solo, que é o meio que a planta vai se nutrir, ele já está cheio de comida, ele já está cheio de nutriente. Então, o que eu faço? Eu pego e vou fornecer aquilo que a planta precisa, porque o solo já está cheio. Quem aqui, muitas vezes, está colhendo, vai esperar 90 dias para um calcário fazer uma reação. Vai fazer uma amostragem de solo. Eu até brinco, eu falo assim, qual que é a janela entre a colheita e a semeadura? Quantos dias? Aí alguém fala, não é em dias, é em metros, né? Às vezes a colhedora está lá na frente e 10 metros para trás tem alguém plantando. Então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a nutrição equilibrada, trabalhando sempre numa taxa alta de nutriente no solo, para que a gente consiga fornecer aquilo que a planta precisa para ela ter alta produtividade. E uma alta produtividade vai revelar a performance da planta, aonde geneticamente ela consegue produzir aí, né, os seus 380 sacos por alqueire. Então a gente tem que basear muito dentro disso. E o que acontece se a gente pegar um adubo que ele tem 40%, 60% de eficiência? Isso aqui a gente não vai chegar nunca. Por quê? Porque se a gente utiliza, né, a grosso modo, aí uma conta rápida, um fertilizante que tem 50% de eficiência, ou a gente vai ter que dobrar a dose, ou vai chegar uma hora que os nutrientes foram consumidos. E aí a gente vai ter que interromper o plantio direto, fazer adubação de correção, estragar todo o trabalho que já foi feito, que constituir plantio direto, eu acho que é a regra mais difícil que tem, né? E começar do zero o plantio direto. Tem, inclusive, pesquisadores cogitando essa hipótese, né? Tem que começar do zero o plantio direto, porque lá em 20, 40 centímetros, a nutrição não está adequada, não está equilibrada. Então, nós vamos fazer as adubações. E baseado nesse conceito aqui, é onde a gente faz a adubação de manutenção de uma planta. Então, baseado aí no conjunto de pesquisas, né, aqui, tá, o Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná, é a referência mais nova, nós verificamos qual é o nutriente que está no solo e qual é o nível, e depois na necessidade da planta. Claro que isso aqui são todas as partes a campo, feito com pesquisas, mas vocês vão ver que a teoria bate certinho com isso aqui, né? Então é a prática aliada à teoria. Então se a gente, por exemplo, tem um nível de fósforo médio no solo, e nós queremos produzir aqui em torno de 5 toneladas por hectare, aqui no caso de soja, a gente teria que aplicar de 80 a 100 quilogramas de P2O5. A fonte depois fica a critério de cada um, mas de 80 a 100 quilos de P2O5. E o potássio? O potássio é mais ou menos a mesma coisa. Então, se nós temos um nível médio revelado pela análise de solo, para produzir 5 toneladas, teria que aplicar de 80 a 100 quilogramas de K2O. Lembrando, é K2O. Depois ainda vai ser convertido para a fonte que você quer, geralmente cloreto de potássio. Hoje em dia a gente vai ter aí um grande problema na aquisição de adubos potássicos, porque a maioria do adubo que a gente consome é importado. Mais para frente vamos discutir isso aqui também. E o nitrogênio? Não tinha recomendação de nitrogênio? Segundo a Embrapa, você poderia aplicar até 20 kg de nitrogênio por hectare para não interferir na nodulação.
visto porque a gente não quer gastar dinheiro com fertilizante que uma bactéria consegue retirar do ar, né, através aí da inoculação. Então a gente consegue fazer isso. Aí vem aquelas adubações de base, bastante conhecidas. Eu vou fazer um NPK, vou fazer um 4-14-8, né, vou fazer qualquer outra fórmula que consegue dar a proporção. Aí você fala, beleza, né, apliquei o fertilizante, soja produziu? Produziu. Foi ali 307 sacos por quê? Então, por que isso? Será que a gente não está esquecendo de alguma coisa nas adubações? Então, a gente também tem os outros nutrientes, tanto macronutrientes quanto micronutrientes, mas a gente pode basear em cima daquela adubação de manutenção para adubação de reposição, aonde eu vejo a necessidade da planta. Então, se a gente perguntar nitrogênio, fósforo, potássio e os outros 14 elementos, quanto que a planta precisa para produzir 1 tonelada? Então, a gente tem aqui como exemplo que a soja, para produzir 1 tonelada, ela precisa de 66 quilogramas a cada tonelada de nitrogênio. Olha um dado curioso aqui. Para produzir 1 tonelada, ela precisa de 6 quilos de fósforo. 6 quilos de fósforo. Vamos pegar a produtividade de 5 toneladas. Então, ela precisaria de 30 quilos de fósforo apenas para produzir 5 toneladas. Se agora a soja, nós estamos fornecendo P2O5, e a gente fizer uma proporção aqui, daria em torno de 70 quilogramas de P2O5. Na tabela de adubação de manutenção, é de 80 a 100. Só que, em teoria, a adubação de manutenção visa fornecer o nutriente para o solo, mantendo a reserva do solo, e aquilo que a planta precisa. 70 quilogramas é só o que a planta precisa. Então, está deficiente. E aí as adubações param por aqui, né? Porque, potássio eu vou fornecer 30. Lembrando que o potássio, muitas vezes, eu não posso fornecer uma quantidade alta de uma vez só. Geralmente, até 60 quilogramas por hectare, eu poderia fazer uma única dose, muitas vezes, na semeadura. Mas por que eu não posso fazer se a dose lá que a gente viu foi de 80 a 100? Por causa da característica do fertilizante. Cloreto de potássio, que é o fertilizante-chefe que a gente tem no Brasil, ele tem um efeito salino alto. E aí ele pode dar problema, que a gente chama de queimar a semente, salinização do solo, mas tem um outro problema, que ele perde muito por lixiviação. Então o que a gente está fazendo? As altas adubações com potássio, nós estamos jogando dinheiro fora. E aí o meu custo de produção aumenta e eu acho que eu não estou ganhando dinheiro. No quanto eu estou errando é aqui na fonte que eu estou utilizando. Para ficar mais interessante ainda, a gente tem o elemento cálcio, magnésio e enxofre. Os secundários, que muitas vezes são deixados de lado. Olha, pessoal, que interessante que a gente tem, que o cálcio é exigido pela planta em maior quantidade do que o fósforo. Se falar de fósforo aqui, dá para fazer um congresso de 1 ano falando de fósforo. E de cálcio, o pessoal fala, a calagem já me fornece o cálcio que eu preciso. Fornece? Pode até fornecer, mas está sendo mal feito. Pode até fornecer, mas esse cálcio não está chegando até a planta. Assim como o magnésio e também o enxofre. Enxofre a gente pode ver que entre fósforo, cálcio e magnésio, ele é requerido em maior quantidade. Aonde que tem enxofre no nosso solo? Na matéria orgânica. E quantos por cento tem de matéria orgânica no nosso solo? 2. Se pegar em Guarapuava, muitas vezes um solo com plantio direto muito eficiente, aí, alta quantidade de palhada chega a 5. Então esse enxofre ainda tem que ser mineralizado e disponibilizado para a planta. E muitas vezes é esquecido. Será que não são nessas partes que a gente está deixando na mesa o dinheiro? E aí, a tabela de baixo ali só para ilustrar, é que o nutriente que a gente colocou no solo vai ser absorvido pela planta, e se ele for levado na planta naquelas quantidades, eu vou ter alta produtividade.
e eu confiro isso na folha. Então, a tabela ali de baixo, só para ilustrar, é quando eu faço uma análise foliar, é aqueles nutrientes de referência para ter uma boa produtividade que eu tenho que encontrar, tanto de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E é bastante difícil, muitas vezes, os produtores aí na sua rotina, eu sei que é uma rotina muito rápida, a gente quase não tem tempo, né? Como produtor também sei disso, mas aí a gente não confere, não faz uma amostragem foliar. É complicado fazer amostragem foliar, né? Fora que, muitas vezes, quando você vai precisar do resultado, já passou a época. Então, esses fertilizantes que a gente tem que colocar no solo, né, em teoria, teria que fornecer todos os nutrientes para a gente. Os 14 elementos que a gente precisa, se estiver deficiente dentro do solo. Aqui a demanda nutricional de alguns micronutrientes, né, então, parecidos aqui. E aí a gente pergunta, opa, tá passando meio rápido aqui. E aí a gente pergunta, né, como que eu vou produzir, como que eu vou aumentar a eficiência dessa minha fertilização? Eu tenho que investir em fertilidade de solo, eu tenho que investir na nutrição da planta, não é só aplicar o fertilizante, eu tenho que garantir que esse fertilizante vai ser absorvido pela planta. E muitas vezes, qual é a tecnologia que eu vou estar utilizando? Quando fala em tecnologia, todo mundo lembra a tecnologia de máquinas, essa tecnologia mais moderna, que muitos falam da agricultura da precisão, agricultura tecnológica, agricultura 4.0. Mas nós estamos fazendo isso em todos os setores? Então, muitas vezes, quando eu falo em tecnologia de fertilizante, a gente tem técnicas, práticas e produtos que estão embutidos dentro dessa tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala em fertilizante tecnológico, ou também conhecido como fertilizante de alta performance, o fertilizante que vai fazer com que a planta renda mais, vai fazer com que a planta tenha um melhor desempenho, uma melhor performance. Esses fertilizantes têm uma tecnologia embutida dentro deles e muita gente está de olho. Por exemplo, aqui ó, o Canal Rural falou que o consumo dos fertilizantes tecnológicos é crescente, 20%. Site Mais Soja, né? As notícias agrícolas também, Revista Cultivar, AgroLink. Né? Então, todos eles estão falando que está crescendo a busca por fertilizantes mais tecnológicos. Nós temos que buscar tecnologia, nós temos que verificar se essas tecnologias estão atendendo a nossa demanda, que é produzir cada vez mais, pessoal. Então, se a gente for verificar, né, quais tecnologias que estariam empregadas nos fertilizantes? Primeiramente, para citar, a gente tem aqueles fertilizantes de liberação lenta. Pessoal, cuidado com esse termo. Matéria orgânica de liberação lenta. Uns usam também que esse termo é de liberação controlada, porque vai disponibilizar o nutriente ao longo do tempo. Já vamos ver um exemplo. Nós temos fertilizantes também, que são fertilizantes aditivados, que esses fertilizantes podem ter um maior aproveitamento por minimizar as perdas. Nós temos aí nutrientes que melhoram translocação de outros nutrientes, temos a nanotecnologia também, temos fertilizantes que minimizam perdas, aumentam a eficiência e também podem ter uma eficiência combinada. Então, a combinação de diversas tecnologias embarcada em um produto. Esses produtos podem aí melhorar, inclusive, a operacionalidade. Se você tem um fertilizante mais concentrado, por exemplo, com o dobro da concentração, teoricamente você tem que o quê? Abastecer a máquina menos vezes, né? Em metade das vezes. Então, se a gente pegar entre uma conclusão, esses fertilizantes que a gente chama de alta performance, eles vão aumentar a eficiência do uso do nutriente que está nessa matéria-prima. E vai fazer com que a minha fertilidade do solo seja mais equilibrada e que eu tenha uma nutrição cada vez mais produtiva. Para a gente tomar conhecimento de alguns desses fertilizantes, vamos verificar aqui os fertilizantes de liberação controlada. É o exemplo que eu dei. Você tem que se nutrir ao longo do dia.
Não adianta, às 8 horas da manhã, comer o café da manhã, o almoço e a janta. Você vai ter carência nutricional. A planta é a mesma coisa. Não adianta, no momento zero, semeadura e, consequentemente, adubação de manutenção, você fornecer todos os nutrientes para a planta e você não garantir que esses nutrientes sejam liberados ao longo do tempo. Por exemplo, quem planta milho tem que fazer adubação de cobertura. Soja, muitas vezes, fala de uma adubação de cobertura com potássio também. As adubações foliares são adubações que visam colocar nutriente no estágio mais avançado da planta. Quando eu uso esses fertilizantes de liberação controlada, eu forneço regularmente esses nutrientes ao longo do tempo. Eu tenho nutrientes, por exemplo, que eles liberam de 4 a 6 meses os nutrientes. Com isso, eu vou minimizar efeitos de perdas, lixiviação, volatilização e também fixação dos elementos. Elimino o contato diretamente com raiz, evito a concentração de produtos salinos, posso reduzir a poluição ambiental, posso reduzir a dose, lembrando que é dose da quantidade do produto, não da concentração do nutriente. E aí vem uma dúvida, isso aqui é conversa, acho que quase para o resto do dia, e a redução de custos? Aí você fala, o produto é mais caro. Mas se o produto for mais caro e ele fizer com que você produza mais, diminua o volume armazenado, diminua o tempo que você anda com o trator para fazer uma fertilização, será que você não está reduzindo o custo ao invés de aumentar? É isso que a gente notou em um trabalho que foi feito, que a gente utilizou esses fertilizantes que eram de liberação lenta. Os fertilizantes eles tinham um polímero, que esse polímero com a água ia dissolvendo e ia, ao longo do tempo, dissolvendo esses nutrientes para o solo. Só que, pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa. Existem nutrientes que a gente tem que dar um arranque inicial. E aí eles colocam esse num pacote. Então, o arranque que a gente utilizou aqui foi a ureia. Nós misturamos ureia numa proporção de 60-40 e 70-30, com um produto tecnológico de liberação lenta. E quando a gente comparou somente a ureia, claro que essa ureia foi na semeadura e 2/3 depois em cobertura, ela teve um menor desempenho. Então, tanto no 60-40 quanto na proporção de 70-30, produziu mais. Então, a gente nota ali que produziu 72 sacos por alqueire. Quem não gostaria de produzir isso a mais, utilizando apenas o fertilizante? Imagine nas possibilidades que você pode ainda trabalhar. Genética, hoje em dia outras coisas também. Então, esses fertilizantes tecnológicos, algumas pessoas acham que é uma coisa muito recente, mas são da década de 50. A gente já desde 2012 vem testando. Apresentam, sim, um incremento de produtividade. Nós temos os fertilizantes estabilizados. Geralmente, esses fertilizantes, vocês podem não conhecer com esse nome, podem conhecer com o nome comercial, ou aquela ureia azul, ou a ureia verde, que são o quê? São aditivos que a gente aplica nos fertilizantes, geralmente na ureia, para minimizar as perdas por nitrificação. Então, produtos que inibem a nitrificação, conversão do nitrogênio, ou a degradação do nitrogênio na urease. Se eu aplico uma ureia num dia quente, na palhada, o que vai acontecer? Ela vai perder, vai volatilizar. E aí eu não vou ter o aproveitamento. Se o nutriente não chegou na planta, a planta não vai produzir. E eu tenho também alguns aditivos de redução de fixação de fósforo. O fósforo, que teoricamente em alguns solos chega a ter uma eficiência de 20% a 40%, pessoal. Imagina você ter que colocar 80% a mais de adubo. Ele é minimizado com a utilização de um estabilizante, de um produto a mais. Você pode, inclusive, comprar e fazer o tratamento on-farm, na fazenda de vocês. Só que, por comodidade e até mesmo distribuição e operacionalidade, é muito mais tranquilo a gente comprar. E aí, hoje em dia, a gente tem uma nova tecnologia de 1950, que até parece uma tecnologia de cinema, que é chamada de nanotecnologia. Parece que é uma aplicação na robótica, também é. Mas isso aqui está aplicado no nosso dia a dia também. O que é essa nanotecnologia e como que a gente vai empregar isso no agronegócio? A nanotecnologia
nada mais é que você pegar uma partícula e trazer ela para uma escala nanométrica. Essa escala nanométrica, uma escala métrica, ela é muito simples da gente entender. Imagine que você tenha 1 metro de comprimento. Aí você divide esse 1 metro por 1 bilhão. Você vai enxergar o pedacinho lá? Às vezes não, mas com microscópio consegue. Então a gente tem que, nós trabalhamos os compostos, isso que é a tecnologia, trabalhar os compostos numa escala nanométrica, geralmente de 1 a 100 nanômetros. Quanto que é 1 nanômetro? Eu não consigo enxergar isso. Então, só para a gente exemplificar aqui, uma formiga tem em torno de 5 a 7 milímetros. Né? A gente tem ainda que o vírus aí que seja, vírus da gripe, né, outros tipos de vírus, tem um tamanho de 100 nanômetros. A molécula da água, para a gente ter uma ideia, é 0,1 nanômetro. Qual que é a vantagem de reduzir uma partícula grande para uma escala pequena, para uma escala nanométrica? É que a gente consegue mudar as propriedades físico-químicas. Para entender isso aqui, eu faço até uma referência a tamanho de gota. Numa lavoura, você vai aplicar aí um jato dirigido com a gota fina e com a gota grossa. Qual consegue esparramar mais, qual consegue penetrar mais dentro de uma lavoura? Gota fina ou gota grossa? Gota fina. Aqui é a mesma coisa. Partículas mais finas, elas conseguem ter uma maior superfície de contato e tem umas coisas muito interessantes que a gente muda as propriedades. Propriedade elétrica, propriedade de afinidade, interação entre os colóides de solo. Desde 1950, o pessoal já pesquisava isso, década de 70 popularizou. Hoje a gente tem muitos compostos na nossa vida. Por exemplo, aí, desde produtos de impermeabilização, tintas, até mesmo os fertilizantes. Quando a gente fala em fertilizantes e aplicação no agro, aonde que a gente pode aplicar? Desde a segurança alimentar, com a detecção de resíduos. Existem aí no Brasil o Laboratório Nacional de Nanopartícula. Ele visa pesquisar, inclusive, microsensores que você conseguiria colocar na superfície de uma fruta para identificar se ela está madura ou não. Olha só que coisa louca, né? Parece de outro mundo, mas é realidade, é atual. Nós temos aqui a degradação de pesticidas. Eu consigo fazer nanomoléculas que conseguem degradar os pesticidas dentro do solo e a contaminação ambiental acaba sendo reduzida. Eu tenho ainda a remediação do solo, nanoargilas, consigo diminuir argilas num tamanho nanométrico, aumentando a remediação dos solos, a aglutinação desses solos. Posso utilizar isso na genética, no DNA, no RNA, que também são partículas nanométricas. A entrega de pesticidas, fazendo bioinseticidas, trabalhando enzimas de tamanhos nanométricos, e os fertilizantes também, tanto macro quanto micro fertilizantes. E se a gente for olhar em tecnologia voltada ao agronegócio, é a aplicação em fertilizantes que a gente tem uma maior distribuição. Esses fertilizantes, tanto via solo quanto via folha, o solo em maior proporção. E geralmente são óxidos de zinco, óxidos de magnésio que eles estão colocando. Vale aqui lembrar também, né, que na tela do celular de alguns de vocês, nanopartículas de carbono também são utilizadas. Então está presente na vida de todo mundo, só que muitas vezes a gente não toma esta consciência. Em relação aos biofertilizantes, que é essa tecnologia, como que a gente aplica? E quem está pesquisando isso aqui? Então, só para ter uma referência, a Embrapa, ali em Colombo, no Paraná, está usando a tecnologia para desenvolver um fertilizante nanotecnológico de liberação lenta com matérias-primas de base florestal, que seriam aí partículas de celulose de eucalipto, sulfato de cálcio, carbonato e alginato. Alginato é como se fosse um gel. Então, dá para utilizar muito essa parte de tecnologia. AgroLink destaca aqui, fertilizante inteligente com nanotecnologia reduz perdas de nutriente.
Então, se está reduzindo perda de nutriente, o fertilizante está sendo mais eficiente e vai entregar uma melhor performance para a planta. Globo Rural. O uso de nanotecnologia promete ganhos de 30% de produtividade por hectare. Realidade? Realidade. Já está ao nosso alcance. Só para ver aqui, né, dentro do nosso painel aqui do encontro técnico, a Poli trabalha com fertilizantes que tem essa base nanotecnológica. Embrapa está se trabalhando bastante também, né? Aqui, ó, nós temos um exemplo de um fertilizante que muitas vezes pode ser contestado se é fertilizante ou não, que é o composto chamado arbolina, né, patenteado por uma empresa em conjunto com a Embrapa, e eles colocam que é um fertilizante foliar nanotecnológico que vai entregar carbono orgânico e nitrogênio. Então, se a gente olhar, tem a arbolina, carbono orgânico e nitrogênio. A arbolina não é base nutricional. Ele atua como se fosse um bioestimulante que consegue aumentar a produtividade. Mas por que é fertilizante foliar? Geralmente se coloca-se nitrogênio para registro de produto. A gente não tem uma denominação, um registro para fertilizantes especiais. A gente não tem, por exemplo, uma legislação para fertilizantes, né, que a gente chama aí de metabólico. Imagine que você tem um composto que altera uma via de assimilação de um determinado nutriente na planta. Isso é doido, né? A gente não tem registro. A legislação ainda está caminhando também. Outro exemplo que a gente tem aí, e as aplicações dos fertilizantes, é que como que eu faço esse fertilizante? Então, eles são feitos por moagem de alta energia, que ele consegue reduzir o tamanho da partícula para um tamanho nanométrico. Geralmente, essa tecnologia aí é o top-down, né? Tem uma outra tecnologia, que é o bottom-up, que é a produção de compostos a partir de uma base. Mas aí a tecnologia é muito mais cara. Então, o fertilizante, numa nanopartícula, consegue ter uma maior solubilidade, ele vai reagir mais, tem mais área de contato, pode percolar, que é infiltrar melhor dentro do solo e com isso nutrir a raiz que está lá embaixo, principalmente para plantas perenes, e também aumentar a translocação nos tecidos vegetais, atuando na forma metabólica. A Embrapa, inclusive, testou aí, junto com a Universidade de Brasília, em diversas culturas e teve um aumento de produtividade. Se a gente for ver aqui no México, trabalhando com pimenta, é visível, né, que aplicando óxido de zinco, nanoparticulado e também nanopartículas de prata como veículo, né, teve uma maior produtividade ali de pimenta. Trabalhos também feitos aí na Argentina mostram que a produtividade do milho aumentou devido ao uso de nanoparticulados nos fertilizantes. E aqui a gente pode ter duas situações. Eu posso ter um fertilizante que a origem dele é nanopartícula, mas eu posso ter um composto que depois foi aderido a um fertilizante normal. Imagine vocês tivessem um aditivo nanotecnológico que vocês aplicassem na ureia. É uma das fases que pode ter. Aqui no Brasil, o Fatobene, testando milho com zinco nanoparticulado, também obteve maiores resultados. Então, ele teve ali uma maior produtividade usando no tratamento de semente. E a Semear, que é uma empresa que faz validação e eficiência agronômica, ela testou um produto, tá, que é um produto nanotecnológico que ele entrega cálcio, magnésio e também enxofre, e aí ele validou. E o que ele teve mais? Claro que quando a gente faz um teste de eficiência agronômica, o produto que a gente está testando, ele tem a equivalência do produto de referência. No caso ali, a testemunha, né, foi o tratamento que não aplicou nada, então a planta vai estar mal nutrida. Tratamento 2, eles colocaram calcário dolomítico e gesso agrícola na dose correspondente. O tratamento 3, eles testaram calcário dolomítico, gesso agrícola, e metade aqui da dose foi do produto SE Sumag, que ele tem 32% de óxido de cálcio, 22% de cálcio, 6% de óxido de magnésio, 3,6% de magnésio e 8% de enxofre. E depois, fechando ali, o produto SE Mag e o produto SE Super, que eles tinham as proporções ali de cálcio, com óxido de cálcio, óxido de magnésio. E ainda o enxofre também.
E o que a Semear aqui ela concluiu nesse experimento? O que ela apresentou? Para ficar claro que alguém fala assim, ah, mas tenha mais plantas. Não, pessoal, trabalhos de validação de eficiência são trabalhos que têm o mesmo comparativo de dose, número de plantas, ó, o número de plantas não era diferente, tá? E aonde ele encontrou resultados superiores quando ele utilizou o produto SE Sumag junto com o calcário. Então, só o produto junto com o calcário, igual aquele produto que eu falei para vocês que usava junto com a ureia, já deu um resultado aqui 13,7 sacos por hectare superior à testemunha. Será que só aí já está melhorando o nosso custo de aplicação dos fertilizantes? Quando utilizou o SE Mag e mais o SE Super, teve uma produtividade de mais de 18 sacas por hectare. Quem não gostaria aqui de produzir 18 sacas a mais? Então, isso aqui só no fertilizante. E visto ainda que essa área aqui era uma área de abertura. Por quê? Eu tenho que reforçar isso? Porque a área de abertura, a fertilidade ainda não foi construída. Imagine se você tiver uma área aqui top, onde você está trabalhando nutrientes em quantidades ótimas dentro do solo. Né? Tecnologia fantástica aqui. Fora que na época que foi feito, em 2020, 2021, na região que foi feito, né, teve uma baixa precipitação. Então, a gente pode estar colocando dentro disso aqui. Então, a tecnologia, ela é ótima. E essas tecnologias, pessoal, vale ressaltar, que elas dão um efeito maior na diversidade. Como dizia um professor meu, falou assim, quando chove, a água não é um problema. Fator climático já era. E agora, quando tem uma estiagem? Será que esses produtos aqui, que reagem mais, solubilizam mais, ficam maior tempo disponível no solo, vão entregar mais? Com certeza. Então, aqui a gente ainda vê isso. O que entrega e o que ficou no solo. Então, eu tenho aqui, ó, a minha área, né, que eu apliquei, que foi aplicado aqui o SE Mag e o SE Super, ficou com 1,8 de cálcio e magnésio. Contra 0,7, apenas o que tinha no solo. 0,7, pessoal, é muito baixo. Né? Precisava de calcário? Precisava. E aí é onde entra, muitas vezes, um produto que tem cálcio e magnésio, mas ele não é corretivo. Por que ele não é corretivo? Porque muitas vezes ele não vai entregar a mesma quantidade do calcário convencional. Ele é para utilizar de outro jeito. E muitas vezes você pode colocar a mesma dose como foi feita aqui. Mas geralmente é para utilizado nas adubações e que devem conter cálcio, magnésio e enxofre. Quanto de nutriente ficou a mais? Só ficou 157 vezes a mais. E a saturação de base, o V%, que é usado na correção de solo, ficou só 109 a mais. Então, imagina, no primeiro ano de abertura, você usar um produto desse. Então, esses produtos tecnológicos, eles estão tendo uma pesquisa cada vez mais crescente, utilização. Não é à toa que nós temos aqui no Brasil o maior laboratório de nanotecnologia, tanto para a parte agrícola quanto para a parte civil. Então, a gente tem várias utilizações. E aí chega a pergunta. Então, já que tem tanta tecnologia, qual que é o futuro dos fertilizantes? Imaginem só a crise que nós estamos, queira ou não queira, nós temos uma crise e uma insegurança em relação à obtenção dos fertilizantes para a próxima safra. Quem é produtor, assim como eu, sabe que fertilizante já triplicou o preço. Isso que ainda o pessoal ainda está fechando os contratos. Então, a gente sabe que se eu tiver um fertilizante mais tecnológico, que aumenta a eficiência, que eu possa até usar uma dose menor, porque a eficiência maior vai me entregar a mesma coisa, eu com certeza vou conseguir reduzir os meus custos de produção. O futuro dos fertilizantes, eles ainda são incertos. Tanto os fertilizantes mais tradicionais quanto os tecnológicos. Mas, com certeza, o futuro das lavouras, os futuros das fertilizações, é sim um futuro tecnológico. E para finalizar, eu quero finalizar com a frase do Albert Einstein, que dizia que loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo
exatamente igual. Então, como que eu quero produzir cada vez mais se eu ainda estou no passado utilizando um fertilizante de base, ainda assim em subdoses, aonde eu estou exigindo da genética, mas eu não estou dando o fator de produção essencial para a planta. Pessoal, muito obrigado a todos. Deixo aqui meus contatos, redes sociais, o e-mail. Se alguém quiser depois, pode aí nos acionar. Agradeço a todos. Uma boa tarde no evento. Neste momento fica aberto as perguntas. Se alguém tem alguma pergunta a fazer ao Leandro. Então, Leandro, agradecemos, tá? O seu conhecimento explanado e passados a todos aí. Nosso muito obrigado. Bom, eu que agradeço mais uma vez. Agradecer aqui a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Ubiratã, junto à pessoa do Leandro. Também agradecer a Juliana, que nos trouxe aqui, né? Lembrar também que todo o evento, tudo na vida que a gente faz tem um custo, então também agradecer aqui aos patrocinadores, né? A todas as empresas que estão aí, né, envolvidas no evento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Para a segunda palestra, com o tema Os papéis do borro e níquel na fisiologia das plantas e sua importância na obtenção de altas produtividades. Convido que se faça presente ao palco o palestrante, engenheiro agrônomo Mário Lúcio Cunha. Engenheiro agrônomo, tem mestrado em produção vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Unity Agro e tem como foco as áreas de nutrição e fisiologia de plantas. Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, agradecer aí quem ficou para esse segundo turno aqui do nosso evento, para esse bate-papo aqui na tarde. Agradecer a todos os envolvidos aí na execução, que possibilitaram, né, a realização desse evento. E espero aqui que a gente consiga, com que vocês saiam melhores do que entraram em relação a essa proposta nossa dessa informação aí, que eu acho que é um tema bastante atual, bastante instigante aí para muitos aí de nós envolvidos aí no agro, que são esses dois nutrientes aqui, né? Acho que talvez os dois micronutrientes mais falados aí nos diversos círculos aí da agronomia, né? O níquel e o bório, e acho que a escolha nossa foi justamente por isso. Só antes de entrar aqui na palestra propriamente dita, né? Acho que hoje estava tendo um bate-papo com o produtor ali, acho que a gente não se apresentou e eu acabei não sabendo seu nome, mas ele acabou me falando uma coisa bastante interessante aqui. Hoje eu à frente aqui da gestão da pesquisa e desenvolvimento da Unity, uma das frentes nossas, do nosso departamento aqui, é a realização de divulgação científica. Então, uma das nossas propostas dentro é estar levando aí para técnicos e produtores o conhecimento científico mais moderno. E aí isso me traz dois pontos aqui que eu acredito que sejam os mais importantes aí na questão da divulgação científica. O primeiro deles é o nosso papel em conseguir comunicar, porque não é simplesmente trazer dados e gráficos e jogar para vocês. Na verdade, é a forma como a gente consegue trazer a pesquisa mais moderna de uma forma com que o produtor e o agrônomo consigam acessar aquela informação e usar ela dentro do seu processo produtivo. Então, assim, até aproveitando para fazer um merchan, a gente tem no canal do YouTube nosso um quadro que é para divulgação científica, que chama Unity Atualiza. E lá a gente seleciona artigos sempre muito modernos, que tenham aplicabilidade para a produção agrícola mesmo, aplicabilidade para o agrônomo, para o produtor. E esses artigos a gente pega o que está de ponta. Então vai ser geralmente artigos em inglês que a gente já traduz e traz ali de uma forma que vocês possam usar. Então essa questão de comunicar é um primeiro passo muito importante. E a segunda, que é a que o produtor me chamou a atenção, é a da responsabilidade. Eu acho que divulgar informação hoje demanda muito mais cuidado do que antes. Porque hoje a gente está, como ele me disse, né, hoje a gente tem o celular e a gente consegue todas as informações a qualquer momento. Só que a gente hoje tem um problema que é o contrário da época que a gente não tinha o celular, né? Antes a gente tinha dificuldade de chegar na informação. Hoje o nosso desafio é o quê? É saber qual informação. Porque hoje a gente tem tudo
mas desse tudo, a maioria não tem qualidade propriamente dito. Então, é saber qual é a informação que realmente eu posso usar, que talvez seja o nosso grande desafio aí hoje na agronomia. E dito isso, a nossa proposta da palestra hoje foi fazer isso. Então, a gente fez uma revisão ampla do que a gente conseguia de atualidades sobre níquel e boro, aí, pensando nos aspectos fisiológicos aqui desses nutrientes e pensando em como isso aí pode ser utilizado para a obtenção de altas produtividades e tentar fazer o primeiro passo, tentar trazer de uma forma que realmente a gente consiga aqui trazer uma comunicação que realmente vocês absorvam aí o que esses artigos novos, esses materiais novos aí trazem em relação a esses dois nutrientes. Então vamos começar pelo níquel aqui. O níquel foi o último nutriente, né, que teve a sua essencialidade demonstrada. Então foi na década de 80 que esse elemento químico foi demonstrado como um nutriente de plantas. E o começo, e talvez a parte ainda mais importante, foi porque ele é a estrutura de uma enzima que chama urease. E como a proposta é que seja acessível à linguagem, não é que seja importante vocês se apegarem a todos os nomes e nome de enzima e tudo mais, mas mais entender por que essa enzima é importante, onde que esse processo aqui liga na minha formação de colheita, e não ficar simplesmente com, vamos dizer assim, com nomenclatura, com formalismo, né? Então aqui a foto dela, e aí lá na década de 80 o que conseguiram mostrar? Que o níquel é o metal que fica no centro dessa enzima. Então a urease, ela não funciona sem níquel. E aqui já vamos pegar um macetinho aqui bem básico, né? Para saber o que a enzima faz, o ase é quebra. Então, quebra alguma coisa. Então, se eu estou vendo, urease é quebra-ureia. Se a gente fosse resumir, é a enzima que quebra a ureia. Eu vou ao longo aqui da apresentação chegar ao porquê que eu quero quebrar a ureia. Talvez alguns de vocês já tenham alguma ideia, mas a proposta é basicamente essa. E o níquel foi mostrado como um componente dessa enzima, que até hoje é a única enzima que se sabe definitivamente, objetivamente, que contém o níquel, apesar de que não é o único papel do níquel nas plantas, mas é por isso aqui que o níquel é tão essencial. E hoje eu sou tão empolgado com estudar esse elemento e trazer esse elemento que a minha proposta é que o níquel ele tem que ser tratado hoje da mesma forma como o molibdênio, pela importância que ele tem na formação de colheita. E essa é a minha proposta, é tentar que vocês também entendam dessa forma como eu estou trazendo hoje aí sobre o níquel. E quase tudo vai passar por isso aqui, por essa urease. Mas além disso, hoje sabe que o níquel é componente da hidrogenase, que não é uma enzima da planta, mas da bactéria, do rizóbio. Então ele além de ser um nutriente para a planta, ele é um nutriente para a bactéria também. E o último, talvez aqui o que eu diria, a última função assim que a gente tem bastante artigo mostrando, participação desse elemento, estaria uma atuação nos mecanismos de defesa naturais da planta aí. Também vou mostrar dados sobre isso para vocês. Então vamos começar sobre a urease, né? O que eu falei sobre urease, né? O que a enzima faz? O ase ela quebra a ureia. Então olha aqui um artigo bem interessante, bem legal. Eu vou ficar focado aqui só na parte de cima, porque eu acho que ela já mostra para a gente bastante bem aqui o que é a importância de quebrar a ureia, né? Então um experimento aqui com plantas de soja, sem níquel, com níquel, e aqui em cima, sem adubar a ureia foliar. Então não adubei a ureia foliar, talvez a gente veja alguma diferencinha ali, mas é sutil demais, é muito diferente. Quando eu adubo ureia foliar, o que acontece? A planta que está com menos níquel, sem níquel, ela torra. Então essa planta ela não consegue quebrar a ureia a gente sabe, né, que ela promove algumas disfunções ali fisiológicas quando ela não é processada pela planta, e dito isso, o que a gente está vendo? Folhas amarelas, né? Uma série de lesões ali fisiológicas. E na planta que recebeu o níquel, a gente não vê isso. A gente vê que a planta está verdinha. Então a ureia não teve o potencial de lesionar ali o tecido da planta. Mas se o resumo aqui do níquel na urease fosse que então eu não posso adubar a ureia foliar, então estaria fácil e não teria o porquê eu falar que o níquel tem que ser tão bem visto por nós, assim, porque, não, quase quem aduba ureia foliar? Uma minoria aí dos produtores deve fazer isso, então não seria um problema tão grande. Mas aí a gente vai começar a desdobrar aqui e entender o porquê que, independente de eu colocar ureia ou não numa lavoura, a ureia vai existir.
toda planta vai produzir ureia no seu metabolismo, independente de ser adubada com ureia ou não. Então vamos lá para a sequência. Isso aqui, olha, já vou dar um spoiler do final do níquel. Eu estou fazendo aqui eu vou colocar um monte de resultados para vocês, mas no final eu vou fazer em uma tela um resumo de todo o processo aqui fisiológico de onde o níquel trabalha. E aqui a gente tem talvez o slide mais complexo, e obviamente vocês não precisam gravar nem focar nada disso. Mas eu quero que vocês fiquem com uma palavrinha, que é a mais importante aqui desse slide, que é arginina. Arginina é um aminoácido, esse é o nome de um dos aminoácidos aí essenciais da planta, e ele é o aminoácido fundamental das reservas de nitrogênio da planta. Então, quando a planta guarda nitrogênio de alguma forma, a arginina é a principal aminoácido, a principal forma. Então, esse aminoácido é essencial para a planta estocar nitrogênio. Então, onde que isso aqui linka e liga com a urease e com o níquel? A arginina vai ligar aqui, olha. Toda a arginina dentro da planta, a arginina é um estoque. Para a planta usar o estoque, ela vai ter que retrabalhar essa forma com que ela guardou. Sempre que a planta retrabalha a arginina, olha aqui a setinha de baixo, ela forma ureia. Então, toda a reserva nitrogenada na forma de arginina, quando a planta volta a trabalhar ela quebra em duas moléculas. Uma é a ureia e a outra é a ornitina, que não precisamos gravar. Vamos ficar só nisso. A arginina tem que fazer ureia para a planta liberar aqui, olha, o NH4, né, que é a boia, e poder voltar a reprocessar essa reserva. Tendo ureia, vamos voltar no nosso slide inicial. Tendo ureia, urease. Então, se tem ureia, a planta só retrabalha esse nitrogênio se tiver o níquel. E aí que entra, mas você fala, pô, mas ninguém nunca adubou níquel até pouco tempo atrás, por que então você está trazendo aí que para reaproveitar a reserva eu preciso de níquel? O segredo está na ornitina. A arginina, olha, o 4N, a arginina quer dizer o quê? Que ela tem 4 nitrogênios. A planta guarda nessa molécula 4 nitrogênios dentro dela. A ureia tem 2N. Os outros 2N estão onde? Olha aqui, ó, na ornitina, N e N. A ornitina não precisa do níquel. Então, o que acontece? A planta consegue acessar a reserva sem o níquel, só que só meia reserva. A metade que é da ornitina, ela acessa mesmo com baixo níquel. A metade da ureia não. Precisa necessariamente de níquel. E por isso é tão importante, independente se eu coloquei ureia no chão, na folha, de qualquer forma. Todas as plantas vão produzir ureia no seu metabolismo, independentemente da existência de ureia artificial. E aí a gente pensa, mas tá, onde que está? Essa arginina então é reserva. Que tipo de reserva que é essa? São pouco importantes, vocês vão ver, são só as reservas mais importantes do ciclo. Vamos começar. Primeira, semente. Semente, grande parte do N da semente está na forma de arginina. Uma boa parte é na forma de arginina. E aí a gente volta aqui. Se eu não tenho bom níquel disponível quando a semente germina, ela acessa só meia reserva. Então é do mesmo jeito. A semente não vai germinar de forma alguma? Não. Só que ela acessa meia reserva nitrogenada que ela está estocada ali dentro dos cotilédones ou do tegumento. E outra forma, órgãos subterrâneos. Aqui está como exemplo tubérculos. Vamos pegar exemplo batata. Da mesma forma, batata guarda N no tubérculo, forma de arginina. Para a batata brotar e vir a estabelecer, do mesmo jeito. Ela precisa do níquel para acessar todo o potencial de nitrogênio que ela tem naquele material propagativo. Fruteiras que têm ciclos assim, se a gente pega, eu sou de uma região de café, o café, na sazonalidade dele, parte dos nutrientes também são estocados no caule, nos galhos, no caule. Também são armazenados parte desse nitrogênio na forma de arginina. Voltou um novo ciclo, volta também a demandar o níquel. E por fim, o que eu deixei por último, que talvez seja o que saia mais do nosso senso comum, porque até aqui, então a gente pensa, tá, mas você não é a primeira pessoa que vem aqui e me fala sobre botar níquel no tratamento de semente, que é um elemento importante. Várias pessoas têm falado isso. Mas o ponto que eu acho que talvez instigue mais seja a questão da senescência, que seja a planta aproveitar as próprias reservas que ela acumulou durante o ciclo. Então vamos pensar uma planta de soja, tá lá, acumulando N desde V2 ali, ela
desde antes ela está acumulando N, mas de V2 ela está com a associação ali, começando a puxar N ali do risóbio para os tecidos dela. Ela vai chegar em determinado ponto em que ela vai ter agora como objetivo encher grão. E ela vai começar a retrabalhar as reservas nitrogenadas dela e jogar para o grão. E a soja é uma baita acumuladora de nitrogênio no grão. Todo mundo aqui sabe que é um grão com alto teor de proteína. Para ela reaproveitar as reservas no final do ciclo, da mesma forma. Se essa reserva é arginina e eu não tenho boa disponibilidade de níquel no final também, vamos dizer assim, no meio tardio, também pode ser que eu reaproveite pouco das reservas nitrogenadas acumuladas ali durante o ciclo. Eu não, né? A soja, né? Mas no caso, então, seria o último ponto e talvez um dos mais importantes aqui para a gente também. Então, tudo envolvendo a urease. Então, aqui que está o grande ponto. Para a gente compilar isso aqui, acho que foram bastante artigos, mas essa é a ideia, essa é a proposta nossa. Trazer que o níquel faz parte da urease tem 40 anos. Mas eu acho que o importante é o quê? A gente tem que ligar isso aqui na nossa realidade. A nossa realidade não está aqui. A nossa realidade está aqui. A gente planta semente, a gente trabalha com árvores, a gente tem uma planta que a gente quer reaproveitar o máximo que ela investiu e, dessa forma, construir produtividades a partir disso. Então, a urease, a primeira enzima, a gente fecha nesse ponto. A segunda enzima que tem um papel no processo ali de desenvolvimento das plantas, mas que não necessariamente é da planta, é a hidrogenase, onde foi demonstrada a presença do níquel. A hidrogenase é uma enzima do risóbio, do nódulo lá, ela vai estar presente no nódulo. E qual é o papel dela? Ela tem a função de reprocessar o hidrogênio produzido na fixação biológica de nitrogênio, de maneira a reciclar a energia e aumentar a eficiência energética da fixação biológica de nitrogênio. Imagino que seja um conceito bem comum, mas vamos voltar. A gente sabe muito bem que a associação da soja com a bactéria existe um custo. A soja investe naquela bactéria com seus açúcares. Com os produtos da sua fotossíntese, ela gasta um pouquinho ali e investe para que a bactéria trabalhe ali e forneça o nitrogênio para ela. A enzima hidrogenase, que também tem o níquel, ela tem um papel em o quê? Otimizar essa máquina. Em fazer essa, vamos dizer assim, tirar aqui do 10 km por litro e botar ali num 15 km por litro. Vamos deixar isso aqui mais eficiente. Vamos fazer com que o risóbio ande mais com a mesma quantidade de energia que seja investido nele. Então aqui tem um esqueminha, olha, o ganho energético aqui hoje, as pesquisas mostram de 11% a 25%, que é o que você ganha quando há boa disponibilidade de níquel. Então por isso que o palestrante anterior trouxe a imagem do SESB lá, né? E vocês viram, e eu gosto muito de olhar aqueles materiais, vocês podem ver. É bastante presente aplicações de níquel lá no começo do ciclo das culturas, entre os cases ali de sucesso. Então isso aqui é bastante bem difundido, a importância disso aqui lá no solo, lá no começo, para a gente ganhar essa eficiência energética. Então olha aqui esse gráfico, eu vou tentar, esse esqueminha, desculpa. Olha, o nitrogênio N2, que é o gasoso, que é o que a bactéria pega do ar. Então ele entra lá no risóbio, ele vem vamos dizer assim, na maquininha aqui do risóbio que vai converter ele no NH3. O NH3 é a boia que a planta consegue assimilar e para isso ele gasta alguns compostos energéticos aqui. H+, o E- aqui é o elétron, que é como se fosse a energia elétrica mesmo, e o ATP. O que a hidrogenase faz? Ela recicla o H+ e o elétron. Então ela está otimizando, ela pega um negócio que a planta usa isso aqui como produto para fazer boia para a planta e joga um lixo aqui, entre aspas, um descarte que é o H2. O que essa enzima faz? Ela pega o descarte e volta a fazer matéria-prima. Então o que a gente está ganhando? 11% a 25% de eficiência na fixação biológica. Por isso que o níquel, na minha concepção que eu trouxe para vocês no começo, ele tem que ser trazido hoje como uma estratégia de manejo, assim como o molibdênio, como algo que a gente faz com o propósito ali, independente talvez de uma medição anterior. E não é porque a gente não tenha que fazer análise de solo nem nada disso. É porque são elementos que você tem teores muito baixos no solo e que você tem poucas metodologias que têm acurácia para medir ele. O molibdênio, por isso e por outros motivos, a gente trabalha de uma maneira quase como se fosse de seguro.
A gente não usa, a gente usa ele porque você sabe que tem um papel muito importante, que a permanência dele no solo ela é muito elástica e porque a gente não tem metodologias muito assertivas para medir ele. O níquel, menos ainda. A gente tem muito menos hoje trabalhos que nos permitam usar isso aqui numa análise de solo do que o molibdênio. Então, trazer isso aqui talvez como uma ferramenta. Hoje a gente já tem vários produtos, que agregam o níquel junto ao Comô. Então você já coloca ali de uma maneira preventiva um elemento que é fundamental aqui para o risóbio, né, naquele momento inicial ali do ciclo da cultura. Terceiro e último ponto do níquel na fisiologia das plantas, que está envolvido na defesa das plantas. Então a gente tem as plantas têm duas estratégias para se defender dos patógenos. Uma é o que a gente chama de estratégias estruturais, que é a planta ela modifica o exterior, vamos dizer assim, a superfície dela de maneira a dificultar com que os patógenos se estabeleçam. Então vamos pegar fungos, né? Os fungos eles têm que entrar para dentro da folha. Para fazer isso, eles produzem uma estrutura que chama apressório, que o nome apressório, assim, eu imagino que a intenção de quem deu o nome não foi essa, mas vamos pensar em pressão. Esse apressório é como se ele fizesse uma pressão na célula de cima até romper e ele penetrar. Por que uma estratégia de defesa é aumentar a estrutura? Porque se a planta espessa parede celular e todas as estruturas externas, ela pode dificultar a entrada desse patógeno aí. Ele pode não conseguir romper a barreira exterior. E aí aqui a gente tem um gráfico, olha, de uma pesquisa de 2020 com a soja. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo. Eu vou trazer ele um pouquinho mais trabalhado um pouquinho à frente ali, mas esse resumo aqui, olha, o que ele mostra? Foi feito com a cultura de soja, 15 dias após aplicar o níquel, o que a gente tem? Um aumento significativo da lignina. Esse LTGA é uma medida da lignina. A lignina, né, é a estrutura ali da parede celular que vai conferir essa rigidez. Então, 15 dias após a aplicação do níquel, diferença significativa na deposição de lignina na parede celular. Além disso, né, as plantas têm estratégias bioquímicas, que são produzir compostos que têm algum nível de, eu vou chamar de toxidez, de agressividade aos patógenos. Então aqui tem uma série de grupos que fazem isso, e eu vou trazer um exemplo aqui do mesmo trabalho, aplicação de níquel, 5 dias após a aplicação de níquel, maior produção de glucanase. Vamos pegar de novo o ASE. O ASE é quebra. Glucanase quebra glucano. O que é glucano? O componente da parede do fungo. Fungos e bactérias. Então é um componente que ataca a paredinha ali do esporo, do micélio do fungo, que vai estar em contato ali com a planta. Então, estratégia bioquímica. Então, olha que legal, 2020, um artigo publicado para a soja que mostra que o níquel ele aumenta as duas frentes de estratégia de defesa da planta, tanto estruturais quanto bioquímicas. E aqui uma foto para vocês verem, isso aqui foi um trabalho que a gente fez, a gente contratou lá na Universidade Federal de Viçosa com a utilização de níquel, pensando mais uma vez na ferrugem asiática da soja. Só que eu trouxe essa foto aqui só para vocês verem em imagem. Então, folhas sem níquel, a presença de sintomas e sinais absurdamente maior do que com níquel. Isso aqui são plantas que são inoculadas artificialmente com ferrugem. O cara vai lá e borrifa esporo de ferrugem em cima disso aqui para com que a doença pegue com força. Então ele aplica o níquel anteriormente, deixa aquele tempo para com que a planta processe, e daí ele faz a inoculação e a gente vê que, de fato, esse elemento ele tem participação diretamente nessa defesa natural da planta aí, no caso da soja, aqui a gente ia mostrando. Então, como eu disse, que eu ia fazer um esqueminha para resumir tudo que foi falado em um slide no final, para quem quiser tirar foto, qualquer coisa aí, para ficar em uma tela só. Então, vamos começar pelo básico, que é o quê? A ureia. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre o níquel vai envolver a questão da ureia. Por quê, né? A gente já viu, para a ureia ser quebrada e liberar boia para a planta, que é o NH4, a gente vai precisar da urease. E a urease, ela precisa de níquel. Então aqui, por isso que a gente tem que começar pela ureia. Se tem ureia, tem que ter níquel.
Isso é necessário. Isso aqui, olha, eu deixei aqui de brinde só para a gente discutir um negócio pequeno, né? Que é a questão da ureia como adubo no solo, né? Por que a ureia volatiliza e tem todo esse problema, né? Porque na quebra da ureia, a gente tem ao redor do grânulo, olha, a liberação de OH+, que sobe pH, e do ácido carbônico aqui, que também sobe pH. Então, o que acontece? Há uma elevação do pH ao redor do grânulo, na quebra da ureia, e esse NH4, que é a boia da planta, vai para a amônia, que é NH3, que é um gás. E aí ele sobe, e aí é onde a gente tem perda. Então, só para mostrar para vocês que a quebra da ureia libera compostos que aumentam pH, né? Diferente, por exemplo, o sulfato de amônio também é NH4+, mas por que ele não volatiliza? Porque ele não sobe o pH. Então, para subir o pH, o fertilizante nitrogenado tem que ser amoniacal, tem que ser NH4+, e tem que subir o pH. Quem faz isso ao mesmo tempo é a ureia. Então, por isso que a gente tem esse problema aí com esse fertilizante. Mas vamos voltar para o níquel aqui, né? Então, vamos voltar na ureia, né? Ureia, para quebrar ela, preciso de níquel. Então ureia é quando eu adubo ureia que eu preciso de níquel? Também, eu preciso de níquel quando eu adubo ureia. Mas não só isso, né? Vamos lembrar da nossa palavrinha ali que eu falei, que eu acho que é a única que eu gostaria que, se vocês lembrassem, seria arginina. A arginina, o nosso composto de 4 N's ali, né? Que se quebra, que toda planta usa essa arginina para estocar nitrogênio, eu vou mostrar acima ali, mas essa arginina, para a planta reaproveitar a reserva, tem que ser quebrada em ureia e quebra na ornitina. Como eu disse antes, a ornitina não precisa do níquel. Ela chega aqui no nitrogênio assimilado. Nem vou falar o nome para não jogar nome novo aqui. O ponto é, a ornitina ela não precisa do níquel, mas metade dos 4N precisam do níquel aqui. E onde que estão essas reservas de arginina? Voltando mais uma vez, né, nas nossas estruturas de plantio, nas árvores que têm os ciclos ali ao longo do ano e durante a senescência, a planta reaproveitando as reservas nitrogenadas que ela acumulou. Além disso, onde mais que eu quero níquel? Onde mais que o níquel está e que é importante? Hidrogenase, né? Aquela enzima que fica na bactéria e que serve para quê? Melhorar a eficiência da fixação biológica de nitrogênio, de 11% a 25%. E o que mais? Na defesa vegetal, tanto estrutural quanto bioquímica. Estrutural, lignina, bioquímica. Fitoalexinas, né, as famosas fitoalexinas, e aquelas compostos que quebram parede. Então, o níquel hoje, eu resumiria ele nisso aqui. Isso aqui é o processo aqui por onde o níquel participa, onde ele tem interferência na formação da colheita. Tudo isso aqui que eu trouxe tem grande potencial de impacto na formação das produtividades, a partir do níquel. Beleza? Então, isso aqui é o resumo. E agora eu quero mostrar para vocês 2 pesquisas recentes, um pouco mais detalhado aqui, com abordagens interessantes. Uma é aquela que eu já trouxe alguns gráficos aqui, que foi feita dentro da Universidade Federal de Viçosa, publicado na Plant Pathology, que é uma revista de ponta dentro da fitopatologia, em 2020. Então tá aqui o artigo, e foi aquele artigo, não li o... a ideia foi o quê? Que o níquel potencializa a resistência da soja à Phacopsora pachyrhizia, que é a ferrugem asiática, né? Então essa foi a ideia. Então aqui, da mesma forma daquele trabalho que eu mostrei nosso para vocês, eles fizeram, né? O níquel reduzindo 35%, em 35% a severidade da ferrugem asiática da soja. Então isso aqui publicado em artigo. Aqui, olha, o gráfico que mostra essa redução. E interessante, fizeram cortes anatômicos. Olha aqui, a presença dos uredósporos da ferrugem, onde não tem níquel, a gente vê esse azul aqui bem escuro, aqui bem marcado, é a ferrugem estabelecendo ali os sinais dela. E em bem menor quantidade, ou nesse corte a gente nem consegue ver, ali já bem estabelecido, os sinais ali da ferrugem. O segundo ponto, que é o gráfico que eu já trouxe um pedaço aqui para vocês dele, que é do LTGA, que é da lignina, né? A lignina ácido tioglicólico, que é uma medida é uma forma de você medir a lignina ali nas folhas. Então o que eles fizeram? Aplicaram, né, sem níquel com níquel, e mediram até 15 dias. Então, a partir dos 15 dias, olha, eu já tenho diferença significativa na deposição da lignina. A gente começa a ver que vai aumentando aqui um pouquinho, não da diferença estatística, mas com 15 dias eu já tenho uma diferença aqui, uma diferença bem significante aqui da diferença de lignina na parede celular aí das folhas de soja.
Do mesmo jeito aqui, as defesas bioquímicas, a glucanase, né? Da mesma forma, 1, 2, 3 dias, não tem diferença. A partir dos 5 dias, diferença na produção dos compostos ali que atacam os micro-organismos. Aqui, olha, um esqueminha só para elucidar aquilo que eu falei da glucana. Isso aqui é um esquema da parede celular dos fungos. Aqui, olha, em verde, aqui, olha, da parede, aqui vamos pensar que essa bolinha é um esporo aqui do fungo. A parede dele, olha, glucanas aqui, olha, em cima da parede, e a quitina aqui embaixo. Então, quando a planta produz glucanase, quitinase, ase, quitinase quebra quitina, glucanase quebra glucano. Então, ela está combatendo o fungo, a bactéria, atacando a parede dele. Então, a estratégia da planta é espessa a sua própria parede e enfraquece a parede do fungo. Essa é a ideia da defesa que a planta estabelece. E o último artigo para o níquel, que é um artigo mais na questão de adubação, só que ele traz uns gráficos que comprovam o esquema que eu trouxe para vocês. Que comprovam não, ele não precisava comprovar porque eu estou trazendo informações todas científicas já de muito tempo, mas mostra em um estudo com soja todas aquelas medições. Então foi feito na Universidade Federal de Lavras, publicado na Plant and Soil. Então aqui, pessoal, só uma dica aqui, vou fazer um parêntese aqui, olha. Quando eu falei que nem todo material, nem toda informação é boa hoje, e não é. Qual uma das principais formas que eu posso fazer para saber que uma informação é boa? Eu leio em revistas boas. Então isso aqui não é acessível para todos, mas eu estou vendo que tem bastante estudante aqui. Então estudantes, assim, um primeiro passo, saiba buscar revistas boas. Porque a gente pode pegar um artigo publicado lá, feito pela Universidade da Birimbinha do Oeste, publicado na revista local, e tem um gráfico, tem estatística, tem barrinha, mas não quer dizer que o trabalho foi bem feito, que a metodologia foi empregada corretamente. Vamos lembrar que ciência é um método. Ciência não é um gráfico, ciência não é uma análise estatística, ciência não é um laboratório, ciência é um método. Então ele tem que ser aplicado de maneira bem feita, bem executada. Então por isso que revistas boas já nos garantem bastante acesso à informação boa. Então revista Plant and Soil 2019. Então é um trabalho sobre adubação com níquel em soja. Então ele fez doses crescentes de níquel, só que essas doses, eu vou pedir para vocês assim, bastante parcimônia ao olhar e anotar, porque qual foi a forma como esse pesquisador fez? Um experimento em vasos, em que ele adubava e misturava todo o níquel no solo. Então você pode ver aqui, a gente tem doses que seriam equivalentes até 18 quilos por hectare. Então, não é uma coisa realista, sabe? Porque entrando em contato com o solo, esse níquel pode ser muito mais absorvido em formas que a planta não vai acessar. Então, mas o importante é que ele fez uma curva em que ele achou o máximo de níquel e viu que a partir de determinado ponto haveria uma toxidez desse elemento. Mas essas doses para os nossos fertilizantes, elas se tornam irreal, ela se torna impraticável e irreal. Então aqui, olha, em soja, isso que é o mais legal, em soja, o que eu tinha falado para vocês, urease, olha aqui, quanto mais eu atinjo o níquel, elevo o níquel até o ponto ótimo, mais eu aumento a urease na planta de soja. Mas a planta de soja não é adubada com ureia. Então vamos lembrar sempre, não precisa ser adubada com ureia. A planta de soja precisa germinar, ela precisa reaproveitar reservas internas dela, ela precisa da urease para trabalhar o metabolismo nitrogenado dela, independente do adubo. E olha que legal, quanto mais eu aumento a urease, menor é a ureia dentro da soja. E lembram lá como que a ureia funciona? Vocês lembram que a ureia não trabalhada, vocês viram a foto no começo. A planta amarela. A ureia não trabalhada, ela provoca prejuízos metabólicos para a planta. Então, olha que legal. Quanto mais níquel, menos ureia livre para essa planta sofrer com esse elemento ali, com essa molécula ali dentro dela. E quanto mais urease, menos ureia e mais amônia. Olha, isso aqui é maravilhoso. Quanto mais eu tenho níquel, mais eu aumento a enzima, menos eu tenho composto ruim e mais eu tenho boia. Porque a boia nitrogenada aqui principal é o amônio. Então isso aqui mostra o quanto é essencial aqui a gente estar no ponto ótimo de níquel mesmo aí dessas plantas. E eles fizeram também a questão do risóbio e da nodulação. Por quê? A gente viu que o níquel não é um nutriente só da soja, ele é um nutriente também
da bactéria. Então, olha que legal. Quanto mais eu vou atingindo o ponto ótimo, mais eu vejo visivelmente um nódulo saudável. Um nódulo rosado, um nódulo com um bom tamanho, porque o tamanho do nódulo ele é importante para a quantidade de nitrogênio fixado ali, pela associação. E aqui, o último gráfico, né? Então, como o níquel melhora a eficiência, como ele dá mais chão para essa bactéria conseguir andar ali com a mesma quantidade de energia, ele aumentou a nitrogenase. A nitrogenase é a enzima que pega o nitrogênio do ar e vai fazer virar comida. Então, aumentou. A nitrogenase não tem nada a ver com níquel. Ela não usa níquel, ela não é uma enzima de níquel. O molibdênio é importante nela. Mas aumentou ela por quê? Porque a bactéria... Porque o níquel deixa a bactéria mais eficiente, dá mais eficiência para ela utilizar os recursos energéticos. E dessa forma, olha, matéria seca de nódulos. Se ela é mais eficiente, tem mais espaço para formar associação. A planta vai regular menos ali os fluxos ali de fotoassimilados nitrogênio. Então, olha, a partir aqui do segundo ponto, a gente tem o ápice aqui de matéria seca de nódulos. Último slide do níquel, para fechar, esse número eu acho legal. Se vocês quiserem anotar esse eu acho legal. O que eles fizeram? Pegaram todas as doses adubadas de níquel, a produtividade obtida e fizeram aqui aquela curva para achar qual é o teor ideal de níquel na folha de soja. Então, isso é muito legal, porque a análise foliar, as metodologias de análise foliar são, entendam esse mais simples, não pela simplicidade do processo, mas você não tem o solo ali para contaminar, você tem que digerir a folha, liberar os nutrientes e analisar. Então, pela análise foliar, é bastante legal. E o que eles acharam? A faixa ideal de níquel nas folhas de soja é de 1,8 a 2,2 miligramas por quilo de níquel. Isso é muito bom, porque como a gente sabe que o níquel ele vai ser precisado, ele vai ser demandado, inclusive no fim do ciclo da soja, a gente consegue analisar a folha e ver se há necessidade de fazer uma suplementação ali um pouco mais tardia com uma determinada fonte. Então essa parte aqui é bastante legal desse trabalho. Quem tiver acesso ao inglês aí e tudo mais, acho que são 2 artigos bem legais aí para vocês verem. E o primeiro, inclusive, a gente tem ele no nosso YouTube lá, já traduzido, apresentado, tudo em português ali, aquele primeiro lá da ferrugem asiática. Então, isso aqui eu fecho assim, o compilado nosso sobre o níquel. Essa foi a nossa proposta aí para trazer para vocês um pouco desse elemento aí, que talvez é a bola da vez e que dos micronutrientes seja a bola da vez e que tem um papel bastante importante aí para os nossos próximos degrauzinhos aí de avanço na produtividade. Então, vamos para o boro, né? O boro que é o nosso segundo elemento. E o boro é um elemento bastante interessante, bastante peculiar. E depois quando montando a palestra, que eu me liguei, que eu trouxe o título da fisiologia, né, do papel desses elementos na fisiologia, mas o boro eu vou ter que fazer um adendo aqui com vocês, porque o boro é impossível a gente começar a falar de boro sem falar do boro no solo. Porque um dos principais pontos que fazem a nutrição de boro ser peculiar e demandar alguma atenção se refere mais à forma como esse elemento se comporta no solo e menos na planta. Não que na planta não seja importante, mas fica dito isso. Então, antes de falar sobre a parte fisiológica, eu vou trazer 3 pontos aqui sobre a dinâmica do boro no solo, que eu acho que é essencial para a gente entender como manejar esse nutriente de maneira adequada. Então, fatores que interferem na disponibilidade do boro. Eu trouxe 3 de forma resumida. Primeiro, talvez o mais importante, que todos os outros vão ser derivados dele, a forma química do boro no solo. Isso é bastante, parece que é trivial, é só decorar, é só a gente lembrar, não, boro no solo é H3BO3, beleza. Não, mas qual é o impacto disso na dinâmica e nos processos de adubação? Mineralogia do solo tem papel na dinâmica do boro do solo. E o último, matéria orgânica do solo também, que teria interação. E aí aqui eu trago um dado assim quase descritivo do Yamada lá em 2000, né, um número antigo, mas foi o que eu achei de alguém compilando. Dado isso aqui tudo, vocês vão ver o que ele traz. Olha, mais de 80% dos solos brasileiros são deficientes em boro. Então é um elemento que realmente é bastante identificado como faltante em vários diagnósticos aí que a gente faz aí Brasil afora. Então,
Isso aqui explica muito do porquê que a gente tem uma pobreza natural desse nutriente no solo. Então vamos lá começar pela forma química do boro do solo. Então a forma química do boro no solo é o ácido bórico. O ácido bórico, que é o H3BO3, olha, é um B ligado a 3OH, por isso que é H3BO3, é um B ligado a 3OH. E onde está a grande particularidade disso? O primeiro ponto isso aqui é um ácido fraquíssimo, ele é quase que se comporta como uma base, na maioria ele se comporta como uma base nos pHs do solo, nos pHs dos nossos solos aí, e nas diversas condições que a gente lida na agricultura, e ele é um ácido fraco que tem a capacidade de acertar uma hidroxila e ficar com uma carga negativa. Só que isso aqui é praticamente irrelevante para a gente na agricultura. Por quê? Isso aqui é o que importa. Por essa questão aqui, o boro só ganha carga, metade do ácido bórico só ganha carga em pH 9.2. Só no pH 9.2 que metade do boro ganhou carga. Olha aqui, no 6,5 é 100% do boro é ácido bórico. Ah, não, e no 6, e no 5, 100%. Então daqui para trás todo mundo desculpa, o 100% é aqui, ó. Daqui para trás, olha, tá todo mundo no azul. Todo mundo é H3BO3. Então o que é o ponto? Isso aqui, olha, é da química, é para o pessoal da química. Para a gente o que importa? É só isso aqui. E o que é o grande ponto disso aqui? Nos pHs dos solos nossos do Brasil, o boro é carga zero. Então, ele é o único elemento de todos aqueles que foram apresentados, que vocês já viram hoje, eu não vou ficar cansando mostrando todos eles, mas é o único que tem carga zero. Onde que isso impacta? No solo, a gente tem dois tipos de carga. Negativas, né, que é a nossa CTC do solo, né, as cargas negativas que são hoje entendidas, a gente usa como um número a CTC do solo, um número de cargas negativas, e as cargas positivas, que seria a CTA. Então, as cargas negativas, elas têm a capacidade de interagir e reter os elementos positivos, e as positivas nos negativos. E o boro, onde fica? Fica lá com a sua carga zero, e aí o que a brincadeira fica? Nem esse de cá, nem esse de cá interage com ele. Então, o colega desce ali, né? Lixivia no solo. Por isso que é difícil construir fertilidade de boro no solo, com adubação. Todo ano eu estou colocando ácido bórico, todo ano sei lá, 2 kg de ácido bórico que não sobe na análise de solo. Por quê? Porque ele não é retido. Então ele é prontamente presente na solução do solo e acaba tendo grande quantidade desse elemento lixiviado aí e descendo no perfil. E somado à carga dele, somado à carga dele, a gente entra noutra questão que o Brasil ainda fica em desvantagem, que é o quê? Que quanto mais intemperizado, vamos entender assim, quanto mais antigo é o solo, antigo geologicamente, que é o caso do Brasil. Imagino que todos já ouviram, mas se não, os solos do Brasil, de via de regra, né, com exceção do Nordeste, de algumas regiões, os solos nossos aqui do centro-sul do Brasil são solos bastante antigos, bastante intemperizados. Quanto mais intemperizado, menos esse solo ainda consegue guardar boro. Aí aqui o que eu tenho aqui para vocês? Olha, isso aqui são argilas. Ilita e montemorilonita são argilas novas, argilas de solos novos. Então, olha aqui, a ilita, olha, ela guarda até 6 milimol de bório por quilo, a montemorilonita aqui, e a caulinita, que já é uma argila que começa a ficar mais antiga, é a que menos guarda. E aí onde que fica pior? Fica pior aqui, olha, óxido de ferro, que aí é onde nossos solos são campeões, né? Terra vermelha, solo amarelo. O vermelho e o amarelo, ele vem pelos óxidos de ferro, né? O óxido de ferro que dá a cor vermelha é a hematita. O óxido de ferro que dá a cor amarela é a guetita. Então, óxidos de ferro é a especialidade do solo brasileiro. Aí a gente vê aqui, mas 4, olha, 4 não é tão ruim. Mas aí que tem que ter cuidado na hora de analisar um dado, né? É 4 micromol. Aqui a gente está falando milimol. Então é 1000 vezes menos. O óxido de ferro, ele é 1000 vezes menos que os dois de cá. Então, os nossos solos, os minerais do nosso solo são péssimos para guardar boro. Então, a gente já pega um problema de carga e a nossa mineralogia já não é muito boa. E quem sobra para salvar a gente, né? E salva sempre, né? Que vamos dizer assim, sei lá, é a princesa do solo, né? Matéria orgânica do solo. Depois eu volto aqui. Opa. Deixa aqui, depois Aí a gente vem na matéria orgânica do solo. Essa é o único colóide do solo que consegue reter o boro.
Então, por isso que é o ponto. Se vocês pegarem algumas áreas do SESB, como o cara anterior falou, tem áreas ali de Guarapuava que, pelo clima, pelo histórico de plantio direto, você tem matéria orgânica 5%. Se você pegar essas áreas de boro, tem 1 ppm de boro ali no solo, sem adubação. A matéria orgânica consegue interagir. Então, esses dupla OH aqui da matéria orgânica se ligam com o boro e prendem ele. E dão permanência do boro no solo. Só que a matéria orgânica, infelizmente, a gente não consegue manejar de um ano para o outro, de 5 anos, assim, né? É um processo extremamente longo. Mas essa é, não só pelo boro, mas por várias coisas, a salvação aí realmente dessa questão nutricional. Porque se depender só da parte mineral, os nossos solos não conseguem suportar. Tanto que aqui, olha, isso aqui é um solo, não é um solo brasileiro, mas é o que seria mais ou menos o equivalente a um nitossolo. O que eles fizeram nesse trabalho? As bolinhas vermelhas, eles degradaram toda a matéria orgânica do solo com hipoclorito de sódio. Então eles tentaram zerar a matéria orgânica do solo. Ó, e a verde não foi tratado. Então a verde, olha, conseguia guardar até 0,9 de boro. Quando eu zerava a matéria orgânica, ficava aqui 0,3, 0,45. Você perdia ali de metade até 3 vezes menos a capacidade de guardar boro. Então, esse é o impacto da matéria orgânica. Ela é da dinâmica, o lado bom, ela é a salvação. Os outros só atrapalham assim, né, as outras condições do solo brasileiro. Deixa eu voltar aqui só num ponto importante, que é isso aqui, olha. Esse gráfico mostra o quê? A fração do boro que fica adsorvida e a fração do boro que vai para a solução. No momento zero, na hora que você coloca no solo. Na hora que você coloca no solo, olha aqui, olha, se eu colocar 100, eu tenho 100, mais ou menos 1 para 1. Ah, mas não é tanto, então, assim, é muito. Quem conhece esses gráficos de outros nutrientes sabe que não existe nenhum igual assim. Então, qual é o impacto disso? Se eu adubo boro na minha dessecação, no meu momento zero, ali, zero não, né, menos alguma coisa do plantio, e metade dele já está na solução do solo, ninguém está segurando, metade já está na solução, está livre. A primeira chuva que percolar para baixo da zona de absorção da raiz vai arrastar essa metade. E isso aqui vai formar um novo equilíbrio com o solo. Por isso que as eficiências de boro, de ácido bórico, ficam em 20%, 30% ali, quando muito. Por isso que é tão baixa. Por isso que a gente tem perdas de 80% até mais por cento aí desse elemento aqui quando a gente aduba ele. E acaba se tornando um desafio, né? Porque a planta não precisa de boro só no começo. Olha aqui que legal. O acúmulo de boro ao longo do ciclo do milho. Bem bonito esse gráfico, dividido, olha, folhas, haste, sabugo e palha, grãos. O que acontece? Olha, V10. Em V10 que eu começo a ter um salto. Se eu adubei aqui antes, olha, quanto que vai estar chegando aqui quando eu subir? Vocês vão ver que esse gráfico aqui ele é incompleto. Eu vou mostrar logo aqui agora, na sequência, que vocês vão ver que ele é incompleto, mas ainda vale essa ressalva aqui, olha, de que a gente tem essa alta demanda a partir de V10. E depois alta demanda aqui, olha, lá em R3. Então precisa desse boro lá para frente, não dá para perder ele todo no começo. Então, isso aqui eu fecho com vocês a dinâmica do boro no solo, e aí agora eu vou um pouquinho aqui, então, para o boro na planta, que era a proposta inicial nossa. Então, aquilo tudo é importante para a gente ver o quê, antes de entrar no boro na planta aqui? É importante a gente ver que o boro é super delicado, diferente do fósforo que foi falado antes, que é um nutriente que só melhora. Ano após ano, se eu continuar adubando certinho, ele só melhora, meu solo só enriquece. O boro, ele é difícil, parece que não rompe. Então, essa foi a ideia do começo. E o ponto agora é ligar isso aqui no ponto da planta. Por quê? Porque o boro é muito complicado no solo, mas eu até trago, é o micronutriente primordial, porque ele é estrutural, porque ele forma é como se ele fosse, vamos dizer assim, as paredes, né? Ele está formando a estrutura, ele que vai organizar o que está lá dentro. Porque se eu não tenho uma organização externa ali muito bem, meu interior também não vai estar muito bem. Então vamos lá na questão estrutural. Aqui eu imagino que isso aqui seja falado por muitas pessoas, né? A associação com as pectinas lá na parede celular. Aqui é o que? Olha, esse tubinho é como se fosse a parede de uma célula aqui para cima e esse tubo, uma parede de uma célula aqui para baixo. Ali no meio, estruturando um tijolinho num tijolinho, está o boro, dando estruturação, conformação,
tudo bem definido, tudo bem trabalhado ali. Então até aqui, olha, repare, olha que legal, se vocês lembrarem do gráfico da matéria orgânica, ele se liga muito parecido da forma como a matéria orgânica guarda o boro. Muito interessante, por isso que a palhada ela vai trazendo, olha o boro aqui, olha, entre duas paredes, olha, uma parede e uma parede. Olha o boro fazendo um X aqui no meio, bem parecido. Então essa é a parte estrutural. E uma outra parte que talvez menos conhecida, mas tão importante quanto, é o quê? Ele faz a ancoragem dos transportadores de membrana. Então, na membrana de uma célula, você tem transportador que joga coisa para dentro. Vamos pegar, por exemplo, uma célula de raiz. A célula de raiz ela tem que jogar nutrientes para dentro. Esses transportadores que fazem isso. Quem liga o transportador na membrana é o boro. Então, olha, esse palitinho de fósforo aqui, olha, que está aqui em cima da membrana, olha lá no pezinho dele. Boro, boro, boro. Quem ancora, quem prende o transportador ali é o boro. Então ele é bastante importante na absorção de outros nutrientes, além dele mesmo. E isso a gente tem essas fotos, né? Estômato, sem boro, olha a parede. Tudo estranho, tudo irregular. Olha aqui onde em uma planta bem suprida, plantas de soja, isso aqui. Plantas bem supridas, olha como que é a superfície da folha e o estômato. Os vasos, né? Os vasos que é a tubulação da planta, né? O sistema hidráulico aqui. O sistema tanto que bombeia a água de baixo para cima, só que ele é um bombeamento negativo, né? A bomba do pivô, né? Da irrigação, ela gera uma pressão positiva e empurra lá para o aspersor. A bomba da planta ela é de vácuo. Então ela vai gerando gradientes de vácuo, o maior vácuo é na folha e isso aí vai succionar do solo. Então, olha, a tubulação nossa aqui, olha, da planta bem tratada, muito bonitinha, toda irregular. Então desestrutura toda essa parte da planta. Bastante impactante isso. E o efeito estrutural, eu não vou passar nessa tabela em cada linha dessa, mas olha aqui, ele faz com que a planta perca, ou sofra perda de compostos interiores dela. Então esse aqui é um trabalho do Kakmak, ele é um pesquisador talvez está entre os 10 mais referências no mundo aí em nutrição de plantas. E ele fez, olha, suprimento de boro, doses crescentes, de nada até aqui 20 milimolar. Então foi crescendo dose de boro. Quanto mais boro eu tenho, olha, no zero de boro, olha, perdendo potássio. Perdeu 630 aqui de potássio. E quando vai tendo bom boro, para de perder interior. E açúcar da mesma forma e por aí vai. Fora isso, a gente começa a ter outros impactos muito delicados na hora da construção da produtividade da planta, que é o quê? O boro tem papel na formação de raiz. Poxa, não podia piorar mais. Eu já comecei falando que o transportador de membrana pode impactar a quantidade de nutrientes que a planta joga para dentro. Soma isso a questão de que minha raiz ela fica pior. Esse experimento, isso aqui é feito lá dentro de uma disciplina do mestrado lá da UFV, que a gente faz o quê? Olha, isso aqui é uma planta de eucalipto, que é uma planta sabida, muito demandante em boro. A gente pega a mesma mudinha de eucalipto, divide a raiz da mesma planta em duas. Coloca metade da raiz, olha o cordão aqui dividindo. Metade da raiz tá sem boro, metade com boro. Onde não tem boro, olha aqui, olha essa vassoura, pelo grosso, sem radicela e não aprofunda. Isso aqui impacta muito a absorção de nutrientes no solo. E mostra pra gente um outro efeito que talvez a gente está lá, né? Alguém apresentou hoje. Nutrientes móveis, tal. Nutrientes pouco móveis, imóveis, cálcio e boro. Isso aqui mostra, sem precisar de uma tabela. A raiz que nunca viu boro, ela não tem boro. O boro não sai de cá e desce de novo. Ele só segue a tubulação da água, ele não desce pelo floema. Então isso aqui mostra a imobilidade do boro para a gente. Se o boro não vem de baixo para cima, a raiz não se beneficia dele. Por isso que adubar boro no solo é essencial. O foliar nunca deve ser feito? Não vou dizer isso. Tem artigos que mostram momentos que você consegue aplicar com êxito, mas ele jamais supre a adubação no solo. Por quê? Porque a raiz nunca vai ver o boro da folha. Então, se eu só jogo boro em cima, nunca chega na raiz. E a raiz é um dos principais. Eu não estou nem aí para eucalipto. Beleza, soja, a mesma coisa, olha. Não aprofunda, é menos volumoso. O milho é menos volumoso. Reparem como que tem mais buraco aqui
entre o milho. A canola, que é uma planta super sensível, praticamente não desenvolve sem boro. Então, da mesma forma. Absorção foliar. O boro também tem impacto negativo, quando deficiente, na absorção foliar. Isso aqui, olha, é devido àqueles transportadores de membrana e estruturação. Então, olha aqui, um trabalho feito como? Foi fornecido 4 níveis de boro nas raízes. Adubaram boro para a planta comer via raízes. 0, 10, 30 e uma zona de toxidez. E depois pulverizaram nutrientes na folha e mediram quanto que estava sendo absorvido na folha. E olha que loucura! Se falta boro na raiz, a planta não aproveita a adubação foliar. Então, o boro na raiz, inclusive, ele é o parceiro da adubação foliar, da absorção foliar, vamos chamar assim. Porque sem estruturação e com poucos transportadores, você tem aqui até 3 vezes menos absorção de boro via folha. Então, isso aqui também é bastante interessante aí da questão estrutural do boro. E o último aqui, né, o último aqui que acho que é o mais batido, é o mais falado, que é a questão estrutural nos órgãos reprodutivos, né? Tubo polínico, formação de pendão, né? Então, a questão, né, do crescimento do tubo polínico, como ele é uma estrutura que cresce muito rápido, né? Vamos pensar o milho. Caiu o pólen lá no estigma, lá no cabelo, né, da espiga, ele vai ter que crescer rapidinho, percorrer toda aquela tubulação para fecundar. Então é um crescimento muito rápido num espaço muito curto. Então, se você não tem, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar. Se você não tem o cimento ali para fazer essa construção rapidinho, você tem uma falha ali no desenvolvimento desse tubo polínico. Esse aqui é bem batido, mas é um papel fisiológico do boro que também impacta aí a produtividade das plantas. E só para fechar, eu vou voltar naquele gráfico do milho aqui, o último slide aqui sobre o boro. Só para fechar, assim, só para trazer para vocês para a gente ver o lado oculto aqui da Lua, ou o lado de baixo do iceberg, né? Porque a gente pensa, pô, então por que a gente aduba boro só no começo, sendo que a demanda é só aqui para frente? Então não deveria estar fazendo isso aqui, sei lá, pensando de uma outra forma? O ponto é o quê? Olha aqui, gente. Grãos, sabugo e palha, haste, folhas, e aí aqui, olha, o último que eu coloquei, raízes. Então as raízes, olha, elas lá no começo, elas têm alta demanda em boro. Então por isso que também é importante aqui no começo. Mesmo antes de V10, olha, as raízes para crescer, como vocês viram aqui, elas precisam do boro. Então o boro no começo, ele ainda mantém-se super importante, porque a raiz depende dele. E eu vou só aproveitar aqui como a Unity, né, a empresa aqui a empresa que eu trabalho, que vamos dizer assim, que propiciou que a gente viesse com a equipe aqui, eu vou trazer assim só para vocês, de maneira bem breve, aqui em 3 minutos, 3 produtos da nossa linha que tem a ver com isso aqui. Então, hoje, dentro do portfólio da Unity Agro, a gente tem trazido como foco o Comoni no tratamento de semente. Não vou falar muito, mas a formulação, em formulação líquida, com um pH mais próximo da rizosfera, porque molibdênio geralmente tem pH muito baixo, então o detalhe de formulação é ter um pH bastante mais justo ali para a demanda da rizosfera. E já viu o níquel, a gente tem o Comô mais níquel, isso é bastante importante. Blindagem níquel, um produto focado em fornecer níquel tardio, pensando naqueles efeitos de mecanismo de defesa de plantas e suprimento do níquel tardio, e o Fixabor, que é um produto à base de boro. Então, já falei um pouco Comoni, molibdênio e cobalto, falei cobre, desculpa, molibdênio e cobalto com níquel, então essa é a ideia. O blindagem aqui, a grande sacada desse produto é o quê? É a gente trazer como uma forma de sinérgica o indutor de resistência consagrado, que são os derivados do ácido fosforoso, que aqui eu estou chamando de íons fosfito por familiaridade aí das pessoas, mas são os derivados do ácido fosforoso, com o níquel, tornando ele bioativo. Por quê? Porque, primeira coisa, né, esses derivados do ácido fosforoso, eles têm ação na indução de resistência, amplamente comprovado. Só que o maior papel aqui é o quê? Esse ânion é um ânion acompanhante que dá muita mobilidade para absorção para metais. Tanto que fosfitos com cobre, muitas vezes dá fito, porque ele faz muita entrada do cobre e pode causar fitotoxidez. Então, o que é a grande proposta aqui nossa? Associar um produto que já traz um papel na defesa de plantas e que confere rápida absorção desse elemento aqui, que é o níquel. Aqui, olha, a imagem que eu já mostrei para vocês, sem
o níquel e com o blindagem, que é o produto nosso à base de níquel aí que a gente posiciona para essa questão. A curva da severidade também feita. Então, olha, a severidade da ferrugem asiática, ela vai subindo a rampa, a partir de 14 dias após a inoculação explode, e com a aplicação do blindagem aqui, que fornece o níquel e a indução de resistência, segura próximo dos 5%. E 5% é uma severidade ótima para você integrar com fungicida, porque os fungicidas até 5%, eles têm uma efetividade super alta, né? Então isso aqui é como uma estratégia colaborativa no manejo de doenças, acaba sendo bastante interessante. O estudo também mostrando controle em manchas foliares e antracnose, e eu vou só Fixabor, que a gente já encerra. E o Fixabor, só para linkar a proposta do boro, é um boro em que a gente usa componentes orgânicos semelhantes àqueles que foi mostrados da classe dos dióis, da matéria orgânica, para diminuir essa pronta disponibilidade do boro e conseguir dar uma liberação mais gradativa do boro no solo. E dessa forma conseguir acompanhar mais a curva de demanda da planta e reduzir perdas. E não ter que trabalhar com produtos com eficiências tão baixas aí quanto 20%, 30%, 15%, às vezes a gente vê. Então aqui foi uma pesquisa que foi feita em parceria com uma professora lá, que veio da Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. Uma metodologia de colunas de lixiviação aqui, então faz colunas de lixiviação, aplicaram 500 gramas do micronutriente em ácido bórico e Fixabor, e solo saturado fez uma chuva de 40 milímetros no solo já cheio, então dá bem mais. Então esses 40 milímetros vão ser coletados todos lá embaixo, porque o solo já está cheio. E o impacto é o quê? Olha, é o que eu trouxe para vocês na questão teórica. Um pouco mais de 50% então, que era aquele gráfico que a gente viu, só que o gráfico não era de solos brasileiros. Então o nosso 1:1 talvez é pior. 66% do ácido bórico que ficou na solução já caiu lá embaixo, já foi coletado lá no fim da tubulação, e esse produto, como ele está nessa forma complexada, ele foi praticamente ali permanente dessa pancada de chuva, porque o problema são esses grandes volumes de água que vêm de uma vez. Opa, fechei ali, mas é isso aí, pessoal. Era a proposta nossa trazer o boro e o níquel, um pouco desses dois elementos, um pouco da fisiologia, do solo. Agradeço muito aí todo mundo que ficou, que participou, e quem tiver aí interesse aí, se vai abrir, caso tenha alguma pergunta, vai ser um prazer aí poder continuar a troca de ideia com vocês.